Com certeza você já ouviu falar de Hitler. E eu quero compartilhar uma história que me impactou bastante e traz como protagonista da história esse algoz dos judeus. Ele querendo ensinar aqueles homens que trabalhavam com ele, querendo convencê-los a continuar praticando tais atrocidades, ele pegou uma galinha para ensinar a esses homens. E quando ele pegou a galinha, ele começou a despená-la. Começou a despenar a galinha viva. E aquela galinha sofria muita dor, muita dor, muita dor. E ele despenava e as pessoas com certeza ficaram desconfortáveis com aquela ação tão horrenda, de tanta maldade, né? E em seguida disso, ele largou aquela galinha no chão e ofereceu milho e foi jogando milho para essa galinha. E aquela galinha que tinha sofrido tanto nas mãos dele, começou a caminhar após ele em busca daquele milho, daquelas migalhas. E ele disse aos seus comandados, aos seus subordinados, que era assim que as pessoas deveriam ser tratadas, porque assim um governo de sucesso deveria agir, dar às pessoas o que elas querem, dar às pessoas migalhas para que elas continuem perseguindo aqueles líderes tiranos, aqueles líderes que tomam decisões a seu favor, mas que convencem o povo com certas migalhas, dão a eles um pouco do que eles querem, um pouco do que eles precisam, para convencê-los. E todos nós sabemos, né, o final da história, né, o que aconteceu na Alemanha e como isso nos choca, o Holocausto, até os dias de hoje. Mas veja a mentalidade desse líder. Eu recebi essa história na época de eleições para trazer uma reflexão a respeito dos líderes que você iria escolher. Só que Deus me trouxe uma reflexão diferente desse aspecto. Deus me trouxe uma reflexão em um ponto que fala sobre quem Deus é na nossa vida. Nós, na verdade, Deus nos deu uma verdade simples, pura e verdadeira acerca de Jesus, o que Jesus conquistou por nós na cruz. Mas só isso, tantas vezes, não nos convence. Nós precisamos de mais. Nós adoramos as mentiras que Satanás nos conta. Nós gostamos de estar envolvidos em situações, enredados em mentiras que nos levam a... São as coisas que nós queremos como a galinha e muitas vezes o inimigo nos enreda com essas mentiras. Então, as verdades de Jesus são tão simples, mas às vezes é difícil demais de acreditar, é difícil demais ter expectativa no que não vemos. Porque o que é a fé? É trazer à existência aquilo que não vemos. Então, às vezes, o inimigo nos coloca migalhas na boca e nós perdemos aquilo que é sensacional, aquilo que é soberano. Como diz a palavra de Deus, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Mas às vezes nós não temos paciência de esperar aquilo que está preparado para nós, né? Na salvação, quando entrarmos, né, na morada eterna, às vezes não temos paciência para acreditar e confiar em tudo isso, mas escolhemos acreditar naquelas mentiras, naquelas migalhas que temos ali disponível na hora. Eu quero te falar qual é a maior verdade de Jesus. Jesus, ele diz assim: e conhecereis a verdade vos libertará. E aí dizem para ele assim: mas nunca somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos. Como você pode dizer que nós podemos ser livres? E Jesus fala para eles assim: o pecado é quem escraviza o homem, né? O escravo, aí Jesus continuou: o escravo, ele não fica sempre na casa, o filho sim. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, qual é a maior verdade de Jesus? Jesus, ele é nosso Deus, ele é nosso Pai. E Jesus nos libertou através do sacrifício da cruz. Então, não há nada melhor do que o sacrifício na cruz.
Porque através deles nós temos o livre acesso ao Pai. E o Pai pode nos dar o quê? Deus pode nos dar tudo. Mas sabe qual é a migalha que nós queremos? Nós queremos um milagrezinho express. Nós achamos que o melhor de Deus às vezes é um carro, uma casa, uma promoção, realizar um sonho, né? Às vezes isso é o melhor de Deus, mas não. Cremos que é o melhor de Deus, mas não. Deus já nos deu o melhor. O melhor dele foi o Filho. E isso é tão simples que o Filho nos deu o livre acesso ao Pai. E a partir do livre acesso ao Pai, nós podemos ter tudo, né? Como diz aquela palavra, o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Então, tudo que tinha de melhor, o Senhor já nos deu. Nós precisamos caminhar como filho. Filho tem de tudo do Pai. Filho pode ter de tudo, mas tem também correção, porque o Pai corrige aqueles a quem ama. Sabe qual é o melhor de Deus? Tá lá escrito, essa passagem que eu falei para vocês está em João 8, 32 ao 36. O melhor de Deus está naquela palavra áurea, que está em João 8, 3, 16, que diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Olha, o melhor, não pereça. Em que situações nós poderemos perecer? Nas mais diversas, mas o Senhor nos deu a vida eterna. Então, querido, ao invés de ficarmos nos contentando com as migalhas que o inimigo pode nos dar, ou às vezes as próprias situações, não sejamos roubados de Cristo, não sejamos roubados da intimidade com o Pai, de entender que o melhor Ele já nos deu. Encontramos tudo isso no secreto, no lugar de adoração, no lugar de intimidade com Deus, né? Não troque o bom pelo excelente, pelo melhor. Não troque uma bênção pela presença de Deus, porque na presença de Deus você pode conquistar todas as coisas, porque a palavra de Deus também diz que o Senhor realiza os desejos dos nossos corações. Amém, querido? Um grande beijo pro seu coração e que essa palavra traga uma reflexão forte na sua vida. Não troque o que Deus já te deu de melhor. Um grande abraço.